Bom dia, boa tarde, boa noite. E é o seguinte, gente, esse vídeo eu mesmo escolhi, tá? Foi escolha própria por causa desse título que me remete a alguns assuntos com os quais eu compactuo e queria conversar com vocês, tá bom? Um vídeo é do quadro em branco e temos aqui o fim da Fórmula Marvel. Recentemente eu fui assistir o último Guardiões da Galáxia no cinema, assim como eu acho que muita gente também fez, porque eu senti pela energia aqui na internet que com esse filme em específico da Marvel as pessoas empolgaram um pouquinho mais. Eu acabei voltando num roteiro que eu tinha engavetado sobre o último filme do Homem-Formiga, onde falava sobre essa fase 5 da Marvel e isso que é foda, do jeito que a internet se organiza hoje em dia, nos separando em bolhas, onde cada bolha tem sua verdade absoluta rolando tranquilamente como se fosse o senso comum, mas é a gente pisar um pouquinho fora disso que a verdade já é completamente outra, e pouco se fala sobre esse estado de isolamento coletivo que a gente vive por aqui. É sincero da minha parte quando eu pergunto pra vocês se ainda tem interesse em ver a gente discutindo esses filmes por aqui. Eu muito facilmente acabo deixando esses roteiros de lado, mas dessa vez é isso, não tem muito segredo. Saiu o filme do Guardiões da Galáxia e eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Não sei se todo mundo vai concordar com isso, se compartilhem suas opiniões, vocês nem precisam na verdade, mas comentem aí embaixo se ainda vale a pena falar sobre o universo cinematográfico da Marvel. Às vezes o pessoal fala como se o Quadro em Branco fosse um canal super cult ou qualquer coisa assim, mas eu falo de super-herói desde que o canal começou lá em 2017, no fundo eu adoro esses personagens, e mesmo que a empolgação tenha diminuído um pouco, eu continuei indo Eu não vi esse especial até hoje, cara, eu tinha esquecido dele, eu tenho que assistir. Os assuntos do momento nem costumam ser os que vão melhor no canal, é porque eu ainda tenho curiosidade, mesmo que uma curiosidade um pouco esquisita pela coisa toda. E eu acho que desde aquela bilheteria bizarra do último Vingadores, essa é uma pergunta que persegue o MCU até hoje. O que diabos fazer depois de Ultimato? O que diabos fazer quando a gente já falou sobre a aposentadoria do herói, quando a gente já contou a história da menina que é fã do universo Marvel, quando já teve a série que é ela toda uma paródia do que poderia ser uma série do universo Marvel, o negócio já tá num nível tão maluco de autorreferência que é impossível evitar uma sensação de pra onde vai tudo isso? É possível outro clímax do tamanho que foi o Ultimato? Nesse sentido, o Homem-Formiga 3, bem difícil. Vespa Quantumania, é um caso engraçado porque ao mesmo tempo que abre a tal da fase 5 da Marvel, depois da ressaca que foi a fase 4, e se apresenta como essa grande narrativa do primeiro encontro de um Vingador com um vilão que eles vão ficar os próximos anos tendo que lidar, ao mesmo tempo é um filme do Homem-Formiga, que mesmo na lógica da Marvel sempre se pretendeu que fossem filmes mais refrescantes, menores do que os outros daquele universo, com perdão do trocadilho. Por isso que eu sou totalmente contra essa decisão deles terem colocado o Kang no filme do Homem-Formiga. Ele tinha que ter sido apresentado em algum outro lugar. Para começar, o Paul Rudd já é um tipo de galã improvável para esses filmes, que ao mesmo tempo que hoje faz parte dessas mega produções, o caminho do cara foi pela comédia, fazendo, sei lá, o âncora. Então, o filme se aproveita muito dessa imagem dele para dar risada desse modelo ideal do herói da geração anterior. Ele precisa lidar com a própria mediocridade, com não ser tão corajoso ou inteligente assim, e também com essa ansiedade de se sentir substituído. Na ação mesmo, pela personagem da Vespa, muito mais altiva, prática e eficiente, o filme vai lidar seguidamente com essa noção de que ela talvez seja uma heroína até melhor do que ele, onde dá pra traçar um paralelo com essa própria relação do público mais velho, consumidor das narrativas de super-herói, que sempre foi o público-alvo majoritário daquelas produções e de repente se vê sendo deixado de lado, porque a própria indústria, que sempre lhe deu protagonismo, começa a mirar na diversidade como um público consumidor imenso no lugar. Então Homem-Formiga tá nesse meio do caminho, ele é, mas não é o herói que a gente espera, já salvou o dia uma vez, mas não tem mais o mesmo propósito, assim como enxerga na esposa e na filha que seguem envolvidas nessas questões sociais abstratas que o filme coloca. Ele segue seus dias comemorando as antigas conquistas, chega a escrever um livro sobre si mesmo e aí, bum, eles vão parar no reino quântico outra vez. Aqui já vem minha primeira questão com esse filme, uma parada que a gente pode estender pra muita coisa do universo Marvel. Beleza, eles estão no reino quântico, uma dimensão que, por mais que tu possa explicar ou tentar explicar cientificamente, a gente tá falando de ficção, esse deveria E que ser poderia um mundo de ter sido explorado de uma forma muito melhor do que assim, foi. Tenta projetar um maravilhamento ali na maneira com que move a câmera, coloca os personagens, mas porra, eu não sinto que as formas aqui são criativas o suficiente. O filme trabalha num espectro muito limitado de cores, o negócio parece um livro de biologia, tá ligado?
Não chega a ser muito diferente dos milhares de outros mundos que o MCU já representou no cinema. Não existe um esforço estético pra tornar isso aqui especial, mesmo que os personagens verbalizem que é. Muito pelo contrário, parece que tá sempre em direção a um padrão muito específico que a Marvel coloca no cinema, e daí que vem muito da dissonância. Hominídeo, um padrão bem hominídeo. Eles enchem de uns nomes malucos, mas as criaturas mesmo desse mundo secreto e infinito, mundos dentro de mundos, como eles dizem, são todas meio parecidas, as texturas e de novo, o filme age como se tivesse alguma coisa pra admirar, pra se impressionar aqui, mas o reino quântico é previsível e infelizmente sem graça. E não é como se eu não me divertisse com nada, não me entendam mal, mas é que tinha espaço pra tão mais quando surge o personagem do MODOK. Mano, nem vamos falar do MODOK, vai. Pra vocês terem uma ideia, eu sou até simpático com a ideia de embarcar no ridículo desse personagem, mas o filme nunca se joga completamente nesse ridículo, ele precisa se manter sério o suficiente, ironizar isso aqui o tempo todo, tipo, olha, a gente também acha ridículo, não vai achando que a gente é idiota, tipo o Peter dando risada que o nome do Dr. Octopus é Otto Octavius. Sim, o que tu esperava? E aí o negócio... Mas aí que tá. A forma como é apresentado e abordado no filme do Homem-Aranha é muito melhor do que aqui em Quantumania, mas muito superior, cara. Fica numa linha entre o realista e o tosco que, ainda por cima, quando o filme acha que não cabe ser tão tosco assim, só mete uma máscara metálica por cima, porque aparentemente até os caras tinham vergonha do que estavam fazendo. Vocês entendem o que eu tô falando? Tem sempre uma ideia no ar de que, na verdade, era pra ter deixado a máscara divertido entre seus pares da Marvel, do início ao fim. Mas o que a gente vê mesmo ali na tela é sempre um tanto apático demais. A gente vai ter um momento, por exemplo, em que o Scott e a filha se abraçam gigantes, e eles estão falando e se movendo meio estranho porque estão gigantes, brincam com isso, é pra ser uma cena divertida, mas eles estão no reino quântico, sem referencial nenhum, na prática a gente só tá assistindo duas pessoas do mesmo tamanho se abraçando. Não tem nada engraçado pra ver ali. Se a gente compara lá com o primeiro Homem-Formiga, onde todo o clímax acontecia na volta de um trenzinho de brinquedo, uma forma lúdica e mais imaginativa de pensar o clímax desses filmes de super-herói. E foi muito mais incrível. Pra isso. Eu só queria que esse filme lidasse mais com as coisas que ele de fato apresenta, assim, do que a gente vê. Porque, de novo, eu sigo tendo um interesse mórbido por essas narrativas. Eu acho, de certa forma, impressionante a ideia do Kang se tornando o conquistador desse reino quântico aqui, como um grande conquistador de nada, basicamente. Tá? O Kang é um personagem muito bom, com extremo potencial, e talvez ter colocado ele num filme de um herói tão galhofa quanto é o Homem-Formiga pode ter prejudicado a visão do espectador do real perigo que é o Kang. Nossa senhora, uma aranha. Meu Deus do céu. Tinha uma aranha subindo no meu pé. Era pequena, assim. Mas tinha uma aranha subindo no meu pé. Mora na roça é assim. Dá pra gente pensar dessa perspectiva também, todo o lance do indivíduo atomizado. Vai ter uma sequência em que a gente vê várias versões do Homem-Formiga e uma ou outra é diferente, as outras milhares são exatamente a mesma, como se lidasse com essa ideia de repetição, esvaziada, esse olhar que não consegue se expandir para além daqueles limites. Mas no discurso do filme ele vai ser supostamente sobre outras coisas. E aí vem meu segundo ponto, que até é uma coisa que a gente conversou no último encontro dos apoiadores lá no Discord do Quadro em Branco, quando a gente assistiu o Mogli Soviético em live. De que, tipo, não é a primeira vez que a Marvel enfia, eu mesmo falo aqui no canal sobre como ela lida e apresenta esses personagens revolucionários, como eles sempre têm um ponto até serem tratados como uns maníacos, como em Falcão, Soldado Invernal, o Último Pantera Negra. Tipo, porra, eles até tão certos, mas até é foda, né? Ou quando tem esses grupos completamente despersonalizados, de coadjuvantes pouquíssimos interessantes gritando que estão fazendo uma revolução, o que pra mim aponta, para as narrativas americanas tendo que lidar com essas ideias de seus ciclos de crise das próprias instituições, é uma contradição doméstica mesmo. Dois, produções de outros lugares trazendo essa narrativa e produzindo identificação em quem assiste. Pra quem não sabe, os Estados Unidos tá passando por uma situação bem tensa, socialmente falando, tá? É só dar uma pesquisadinha aí, principalmente Flórida, dá uma pesquisada no que tá acontecendo na Flórida, pra vocês terem uma noção. Agora, entre os robôs de Star Wars gritando que estão fazendo a revolução em um filme do mega monopólio da Disney, e a gente vendo isso no pouco que chega aqui da produção indiana, chinesa, em filmes inclusive muito menos envergonhados de serem verdadeiramente artificiais, produzir imagens
grandiosas, coloridas. Caraca, que filme é esse, velho? Que vai encher mais os olhos quando a gente O RRR eu tenho noção, e eu preciso ver ele também. Se a gente estranha as cores dessas outras produções, é porque por muitos anos o que foi permitido chegar na gente nos convenceu de que o bem feito é cinza, escuro, realista, entre muitas aspas. Mas cinema é tanto imagem quanto movimento, não só o que vai ficar mais bonito em um plano de fundo de tela. Não que a própria Marvel não esteja pensando nisso, é claro. E mesmo Hollywood tem suas exceções, mas vocês entenderam. Enquanto esse padrão da Marvel continuar levando gente no cinema, uma demanda que eles mesmos constroem, porque na maioria das salas só vai ter isso aqui pra assistir mesmo, simplesmente não vale a pena arriscar, eles nem querem. Por que vocês acham que aos poucos foram sumindo aquelas abordagens mais plásticas como a do primeiro Capitão América? Quanto mais passam os anos, mais eu admiro Kenneth Branagh por ter enfiado o plano holandês em toda a cena que podia no primeiro Thor, pra produtor nenhum conseguir arrumar aquilo na pós. E pelo menos eu respeito um pouco o Taika Waititi por fazer absolutamente cada personagem de seus filmes falarem como se fosse ele mesmo. Pô, os caras respondiam em entrevista durante o marketing de Eternos como se não soubessem nem que era possível gravar fora de uma tela verde. E meu problema nem é com fazer todo o diabo de filme isolado do mundo. O frustrante pra mim é esses filmes continuarem tentando reproduzir uma ideia inerte, letárgica do que é o mundo, entre muitas aspas, mais uma vez, do que é o mundo real, cada vez menos interessados nas sensações desse mundo de fato. O último Pantera Negra até começou lidando com uma coisa do desconhecido, aquele canto sobrenatural das sereias que entorpece os sentidos no começo do filme. Muito bom, por sinal. É óbvio que os Atlantes seriam explicados cientificamente em um holograma depois. É só fazer isso aqui para derrotar eles. O Ryan Coogler, diretor de certa assinatura, ainda que trabalhando para Marvel, como se ciente disso, vai lá no cinema russo para encontrar uma imagem que capture, para além do discurso, mas esteticamente, essa violência da tensão ideológica que o cinema americano vem precisando lidar, quando traça um paralelo entre uma decisão que a Shuri precisa tomar lá pro final do Wakanda Forever e um plano do filme soviético Vai e Veja. E é depois dessa viajada toda sobre indústria e autoralidade que eu finalmente chego em Guardiões da Galáxia 3, o último e derradeiro filme do James Gunn na Marvel. Que eu não vi ainda. Depois de uma demissão toda esquisita anos atrás, carta de despedida antes de partir, mais uma vez e definitivamente para comandar o novo universo da DC, editora rival nos cinemas. É outro caso que faz muito sentido para esse momento da Marvel, porque o James Gunn já tem por si só um interesse por esses tipos de personagens medíocres, meio uns caras normais, uns vagabundos e preguiçosos. E é por isso que dá tão certo. Antes das mega produções, ele tinha feito um filme chamado Super, uma visão muito menos interessada na pompa do que nas relações que atravessam uma história de super-herói. Eu só fiquei sabendo desse filme depois que eu ouvi o podcast do Jovem Nerd e fiquei extremamente curioso pra ver, mas não tive tempo pra ver ainda. Ainda mais pelo fato que tem um brother que faz o Dwight de The Office e eu preciso ver. Então os coadjuvantes vão ser muito importantes pra ele, vídeo Pacificador, interpretado pelo John Cena, que ganharia a série própria quando ele assumisse Esquadrão Suicida. Vai ter uma consciência muito mais acentuada do senso de ridículo dessa grande narrativa do grupo de herói. Todo mundo é meio fudido da cabeça, ainda que sejam sujeitos práticos, todos são desajustados de certa forma. Esse terceiro filme do Guardiões é um pouco mais recente, então eu não vou muito longe sobre ele, nem tenho filme pra mostrar pra vocês, mas vocês vão sacar onde eu quero chegar. Pra ser justo com a franquia, Guardiões é sim razoavelmente mais colorido que o filme médio da Marvel. Ele também vai trazer uns ângulos mais grosseiros, desconfortáveis, meio que da intimidade ali, e tem todo um lance de um planeta orgânico no filme, que ao contrário do Homem-Formiga, quanto mais eles penetram nesse planeta, apesar de orgânico, mais artificial tudo vai parecendo em contrapartida, o que aos poucos vai nos aproximando, nos fazendo lidar com a figura do Rocket Raccoon, personagem carimbado da franquia, enquanto criatura também é artificialmente construída. Porque ele sempre foi um mascote muito curioso dessa série de filmes. Se por um lado é bonitinho e facilmente gostável, é também rabugento e perigoso, sempre armado até os dentes, se emociona fácil tanto quanto é rigidamente o mais racional do grupo, símbolo tanto dessa artificialidade, do absurdo da franquia, quanto do aspecto descolado, todo esse pacote que vem junto com as músicas que embalam os filmes e tal. Quando James Gunn volta a olhar para esse personagem no último filme, é para jogar com essa noção de que até então, por mais que a impressão fosse do Peter Quill como protagonista da franquia, o que dá para colocar mais fácil ali do lado dos outros protagonistas do MCU, inconsequente, bobalhão, a sacada aqui é pensar, na verdade, o Rocket Raccoon como, desde sempre, eles falam isso com todas as letras no filme, o personagem principal de Guardiões da Galáxia, quem melhor carrega seus temas e ansiedades. No final das contas, ele é o melhor personagem de Guardiões. Eu acho Guardiões da Galáxia 3 um filme descolado dos outros do MCU, como se desse pra pensar ele como algo totalmente à parte. Eu acho que o que deixa ele interessante é exatamente propor uma reflexão sobre essa maneira de pensar e principalmente de representar a ficção ali na tela. Porque aqui o James Gunn vai dar uma ênfase muito grande nas cenas da criação do Rocket Raccoon, um olhar super cruel sobre esse avanço desenfreado, toda essa estética cinza e pasteurizada da Marvel que
sem afastar muito das cores usuais, já descamba num horror corporal grotesco, nessa ciência, esse aparato tecnológico invadindo de forma violenta o corpo daquela criatura estranhamente realista. Esse ser extremamente racional e igualmente perturbado é resultado de uma série de experimentos de teste, dando pra gente todo um outro sentido, mesmo que a gente já soubesse, ele mostra isso no filme, pra esse jeitão irritado dele, sempre cheio de dor no corpo, e tem um aspecto muito forte ali dele, do Rocket, o único realmente inventivo entre os animais que faziam parte daquele experimento. Cara, essa cena é linda. Explorado, tentarem o tempo todo controlar o personagem. Persegue o Rocket Raccoon essa sensação de viver uma narrativa que não é dele, não ser merecedor de nenhum afeto, de sentir que não é aceito completamente em nenhum lugar porque primeiro ele não se aceita por ter feito parte de todo esse processo. De certa forma, mesmo que algumas coisas se resolvam no final, é uma abordagem muito invasiva, muito pessimista da criação daqueles personagens que basicamente partem para buscar alguma família no mundo. Obviamente que chamar isso aqui de o fim da Fórmula Marvel é um exagero, eu nem acho que essa história toda de super-herói tá pra acabar nem nada, mas no momento que a gente tá, Doutor Estranho é cheio de uma vertigem daqueles cadáveres ambulantes, até mesmo aquelas extensas paisagens desabitadas de Eternos, que faz um link com o filme anterior da diretora, Nomadland, que já voltava o olhar para uma certa ruína dos Estados Unidos enquanto nação, o luto em Pantera Negra, em conclusão em Homem-Formiga. Nossa, Letitia Wright é tão horrorosa como atriz, cara. Ela... Ainda que tenha empolgado uma parcela do público... ela é tão ruim comparada ao resto do elenco de Pantera Negra 2 que, meu Deus do céu! Produzirem uma antecipação pelo que vem pela frente, trazem principalmente uma sensação de despedida. Bom, apesar de tudo, deve ter dado pra notar que eu ainda me interesso pelo MCU, principalmente pelo universo cósmico da Marvel. Isso aqui é o tanto de gibi que vira e mexe eu volto pra ler desses personagens. Eu só gosto principalmente da liberdade de não ter que subordinar nosso conteúdo ao que o mercado decide que é pra falar sobre no momento. Isso não significa não falar sobre a Marvel, mas caso vocês não tenham curtido esse vídeo, a gente segue falando de outras coisas. E eu queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente lá na nossa campanha de financiamento. Ela que permite que a gente siga falando sobre o que bem entende, ou mesmo quando a conversa é sobre a Marvel, que a gente não tenha o rabo preso com ninguém. Meu nome é Henrique, e se tu acha que vale a pena dar uma força pra continuar rolando esse projeto completamente alienígena pro algoritmo que é o Quadro em Branco, 100% independente, podia dar uma olhada na nossa campanha de financiamento, vai estar aí na tela o botãozinho do apoia pra clicar, porque além de tudo rola recompensa pra quem ajuda, teve até vídeo exclusivo pros apoiadores sendo liberado esse dia, vídeo mesmo. O Dengo Latino. Dos apoiadores que rola as lives, tem grupo no WhatsApp, é isso, tô curioso pelos comentários desse vídeo, se for a última vez que a gente fala sobre o MCU. Curti pra caramba a abordagem desse vídeo, cara. O Quadro em Branco é um canal que eu conheci graças às sugestões da galera da live. Me apaixonei pela narrativa, me apaixonei pelas reflexões, da mesma forma que o Hamlet RL também é um outro canal que eu conheci através das sugestões da galera. E é muito bom, eu senti isso, tá ligado? Eu dar essa possibilidade pra galera que assiste as lives, principalmente lá na roxinha, deve aparecer aqui daqui a pouco, abrir essa parada de pegar sugestões da galera pra conhecer novos canais, pra conhecer novos criadores de conteúdo. Porque, por exemplo, o Hamlet e o Quadro em Branco, eles falam muito sobre vários pontos que me agradam demais, tá ligado? E eu provavelmente jamais teria conhecido eles sem as sugestões do pessoal, né? E, brother, a Marvel tem tantos problemas, eu gosto tanto, tá ligado? Eu comecei nesse mundo sem saber diferenciar o que era Marvel e o que era DC, né? Porque quando saiu Homem de Ferro lá em 2008, pra mim era filme de super-herói. Eu tinha o quê? 14 anos, né? E a vida aqui no interior da Bahia, ela é muito limitada. A gente não tinha tanto acesso ao conhecimento, à informação principalmente, tá ligado? De cultura pop, como é o normal hoje, né? Não é à toa que eu fui ter internet em casa pela primeira vez em 2009, pra vocês terem ideia. Homem de Ferro saiu em 2008. Então, tipo, pra mim, tudo era super-herói. Eu fui aprender sobre essas coisas, eu fui entender essas coisas depois que eu me mudei pra Brasília, passei 10 anos lá e voltei pra cá ano passado. E, tipo, velho, é impressionante o quanto a gente consegue notar os acertos e os erros da Marvel, sabe? E aquela reflexão que ele puxou, principalmente com relação do pra onde a gente vai depois de Ultimato. Acho que o ideal pra Marvel seria ter uma abordagem um pouco mais pé no chão, tá ligado? E eu acho que dessas séries que puxaram
abordagem mais pé no chão, a que mais deu certo pra mim foi a do Gavião Arqueiro, tá? Porque fala justamente dessa parada da aposentadoria do herói, da passagem de bastão, tá ligado? Essa transição do Clint pra... Meu Deus, eu esqueci o nome. Kate Bishop. Foi maravilhosa, mas isso também se deve muito ao fato de que são atores incríveis. Moleque, eu era hater da Hailey Steinfeld de uma forma gigantesca. Eu era hater, eu não curtia nenhum trabalho dela. Eu fui assistir essa série só pensando do tipo, é MCU, preciso assistir pra acompanhar. Eu terminei a série apaixonado pelo trabalho dela. Ela é incrível, ela fez um trabalho incrível durante essa série. Espero que, honestamente, a Kate seja um personagem que dê muito certo em todos os lugares que ela for aparecer, tá? Também imagino que a fase 4 seja essa fase de ressaca mesmo que ele citou, que a gente veio que ele veio falando durante a série, durante o vídeo, meu Deus do céu. A gente teve alguns casos de sucesso que realmente deram certo, que pelo menos atenderam a grande maioria dos requisitos que eu criei pra mim mesmo, né? E foram WandaVision, foi justamente o Hawkeye, foi Loki. Falam muito bem do filme dos Guardiões, mas como eu falei pra vocês, agora que eu voltei pro interior da Bahia, esse acesso a cinema aqui é bem restrito. E como eu tô tendo outras prioridades, como cuidar da saúde, fazer alguns upgrades no meu PC, eu não posso, tipo, gastar 500 conto pra ir pra Brasília ou pra Salvador só de passagem de ônibus, só pra ir assistir o filme e voltar, sabe? Não posso me dar o luxo nesse momento, até porque a prioridade é a minha saúde, é o meu PCzinho que tá precisando de alguns melhoramentos, né? Mas eu vou assistir, obviamente, o Guardiões da Galáxia, mas mesmo eu não tendo assistido ainda, já ouvi podcast sobre, sei algumas coisas. Obviamente não foi explicado no podcast todo o roteiro, toda a história do filme, então tem coisas que eu vou só descobrir quando eu for assistir o filme mesmo. Mas o que eu acho que fez o público gostar tanto é o fato de que simplesmente a gente tem uma parada mais focada no desenvolvimento do personagem, no caráter do personagem. O foco tá nos personagens e não na história, sabe? Eu acho que esse é o fator determinante que fez essas paradas específicas, essas séries e filmes específicos darem tão certo pra mim. WandaVision, pra mim, ela é perfeita porque ela foca na Wanda. Beleza, obviamente é jogado todo esse desenvolvimento no lixo no filme do Doutor Estranho, mas a série em si, ela funciona sozinha porque ela foca na construção do personagem da Wanda, obviamente pegando os filhos dela, o Visão também. Loki dá muito certo por causa dessa construção desse Loki, e é a primeira apresentação do Kang, né? E essa apresentação é maravilhosa e não deu certo, na minha opinião, com relação ao Homem-Formiga. A gente passa pra Kate Bishop, né? No caso da Gavião Arqueira, que obviamente ela é a protagonista, mas pra mim tem um trabalho excelente do... esqueci o nome do ator, cara. Esqueci o nome do ator. Mas ele faz um trabalho excelente, sabe? E aí, ela também, como eu falei, eu era hater, virei fã. Então, tá faltando isso pra Marvel. Moreno, mas teve o Falcão. Beleza. Mano, eu esqueci o nome dele de novo. Eu sou péssimo com nomes. O ator que faz o Falcão, ele tem um trabalho épico na série. Ele é incrível, mas o roteiro é fraco. Os outros atores são fraquíssimos, a atuação é péssima. Ele é o único ponto que se salva ali e é absurdo, sabe? Enquanto a Marvel estiver focando
em construir a história, em desenvolver a história do universo e não crescer o aspecto pessoal dos personagens, a gente vai sentir que não tá completo ainda, sabe? Vou até citar o que a Catiuxa falou. A Catiuxa, que é uma das pessoas da equipe do podcast do Jovem Nerd, né? Falou que, tipo, mano, eu não sei quando foi a última vez que eu me importei muito com o personagem, com a história, com a personalidade, com o caráter do personagem. Cadê o... Ela mesma fala. Eu sinto falta de ter empatia e sentir o carisma de um personagem, de ter uma cena especial como a do Steve Rogers se jogando em cima de uma granada. Sabe? Tá faltando isso. A Marvel tá focando tanto na história que esqueceu que não adianta nada você construir uma história genial se o público não tiver a empatia, não sentir o carisma, não se sentir próximo dos personagens que estão contando essa história. Então eu só queria aproveitar mesmo esse final de vídeo para fazer esse desabafo, tá? Tô encerrando esse vídeo por aqui, só quis dar a minha opinião. Até o próximo vídeo, gente. Eu fui. Tchau, tchau.